Oi, turminha, aqui é a professora Sandra. Nossa aula de hoje é sobre linguagem musical. Não se esqueça que nós temos a nossa página no Facebook e no YouTube para vocês deixarem nos comentários e enviar as fotos e vídeos. Se você perdeu alguma aula, você pode utilizar as redes sociais para enviar fotos e os vídeos para mim e pode também assistir às aulas que você perdeu. Combinado assim? Vamos dar início à nossa videoaula hoje e vamos começar falando o que é o som. Todos os sons são conhecidos e são produzidos por vibrações. Quando agitamos ou tocamos algum instrumento, uma parte dele vibra. As vibrações são produzidas e se deslocam formando ondas sonoras que são captadas pelos nossos ouvidos. Igual quando a gente joga uma pedra num lago e ela forma aquelas ondulações. Cada instrumento possui uma característica diferente, por isso que são tocados de formas diferentes. Os instrumentos podem ser dedilhados, percutiados, ou sacudidos, ou soprados, ou produzidos por interferência eletrônica. Você sabia disso? Essa imagem que nós estamos visualizando agora, ela se trata dos elementos da linguagem visual. Esses elementos são densidade, timbre, intensidade, altura e duração. Eles estão descritos no link que eu vou mandar para vocês fazer a tarefa de arte. Mas, nas aulas que vão vir mais para frente, a gente vai falar de cada um e de sua qualidade, trabalhando ele através de atividades em música. Então, os elementos formais, eles são características próprias que dão forma à música. Tem também a composição, né? As composições são baseadas no conhecimento sonoro que o compositor adquiriu onde ele vive. Igual a gente, nós moramos no Brasil. Então, o mundo inteiro pensa que o Brasil escuta o quê? Que tipo de ritmo? Que tipo de música? São variadas, né? Hoje a gente não dá para definir só um tipo de música no Brasil, porque tem vários tipos, vários ritmos, várias harmonias, né? Então fica difícil a gente classificar um único, né? E a música que cada um compõe depende do lugar, da época em que vive, dos sons que conhece, dos quais ele tem acesso da sua história pessoal, né? E aí ele escolhe e articula formas diferentes na imensa variedade de sons para ele produzir ou compor uma música, né? Esta imagem é de um artista muito famoso, o nome dele é Kandinsky. Ele foi um artista russo de destaque no início do século XX. Ele nasceu em 1866 e faleceu em 1944. Ele é considerado um dos primeiros no movimento abstracionista, que a gente vai estudar mais para frente também. A arte ela é muito extensa, então a gente tem que ir estudando devagarzinho para a gente poder entender tudo sobre arte, né? O pintor, o Kandinsky, ele trouxe uma inovação para o universo das artes, sendo um nome indispensável no modernismo europeu. Então ele foi um artista que ele iniciou um novo ciclo na arte europeia, né? Por isso que ele é famoso. E as obras de arte dele são muito interessantes. E eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho do trabalho dele, porque envolve a pintura com a música, né? Além do artista Kandinsky, foi também. O que ele foi? Não foi só um pintor, né? Ele foi um teórico, um filósofo, né? Então ele passava os dias dele filosofando sobre arte, né?
Ele foi um professor de arte, ele trouxe grandes contribuições importantes sobre a teoria das cores, as relações sinestésicas entre a música e as artes plásticas, e sobre composições não figurativas. O que quer dizer tudo isso? Que ele foi um grande artista que nas obras de arte dele envolvia as cores, as formas, as linhas, né? E além de tudo isso, junto com as pinturas e as artes plásticas que a gente vai estudar mais para frente de outros artistas, para vocês perceberem a diferença, ele também aplicava a música nos seus trabalhos, né? Então ele escutava as músicas para ele pintar os quadros dele, né? Então na infância, o Kandinsky, ele foi nas aulas de desenho, principalmente na aula de música. E aí ele aprendeu a tocar piano, violoncelo, e por volta de 1910, 1911, o pintor realizou as suas primeiras telas, denominadas improvisações, né? O que eram improvisações? Eram telas que era improvisada, não era a tela definitiva do trabalho dele, né? Mas que acabou virando tela definitiva depois. Nesse período, o artista ele conhece a música de um artista chamado Arnold Schoenberg, que influenciou ele a estudar os efeitos da música aliada à pintura. O Kandinsky adorava as teorias que examinavam a natureza com uma profunda realidade e utilizava como uma ferramenta criativa nas interações entre a música e as artes plásticas. Nessa imagem sem título, a primeira aquarela abstrata. Ela é datada de 1910, ela é do artista Kandinsky, que eu apresentei para vocês né? E ela é considerada a primeira obra abstrata no contexto do modernismo europeu. Então essa daqui foi a primeira obra de arte que foi validada pela Europa como arte abstrata, né? Que se vocês olharem ela profundamente, vocês vão ver que tem cores, linhas, mas não tem uma figura definida. Então a gente não sabe o que o artista queria passar. Ele não desenhou uma casinha, uma árvore, mas quando a gente começa a estudar as obras do Kandinsky, você consegue enxergar o que ele queria passar através das obras dele. Ele estudava sobre a música, sobre a natureza, sobre várias realidades do nosso cotidiano, né? Eu deixei essa imagem aqui só para vocês pesquisar no nosso formulário, que eu deixei um link com o som que o Kandinsky ouvia do artista-compositor de música Arnold Schoenberg, que ele gostava de ouvir, né, para ele criar as suas obras, né? Então, grandes inspirações trazia para ele quando ele ouvia esse compositor. Então, no formulário dessa semana, eu vou estar enviando também um link que tem lá vários experimentos com sons para vocês criarem música ou sons para fazer a tarefa de arte, tá? Então eu vou enviar um vídeo explicativo de como funciona esse laboratório de experimentos de sons para vocês criarem um som para realizar a tarefa de arte. Para finalizar, vamos lá para o nosso desafio de arte da tarefa semanal, né? A nossa atividade. Então, nessa aula de arte, nós iniciamos o nosso conhecimento nos elementos da linguagem musical, conhecemos o artista plástico Kandinsky, iniciamos o nosso conhecimento, né? Porque nós vimos uma única obra dele
e entendemos que a obra dele era aliada juntamente com a música, né? Por isso que a gente está conhecendo ele. E utilizando o laboratório de música do link que eu enviei para vocês no formulário, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma pequena composição musical para mim, de autoria de vocês. Vocês vão testar lá vários, vão ver qual que vocês gostam, vão criar para mim uma pequena composição. E depois dessa pequena composição criada, vocês vão apertar o play, escutar o som que vocês criaram lá, com atenção, muita atenção na hora que vocês estiverem escutando o som de vocês. E aí vocês vão pegar o caderno de arte de vocês e vocês vão criar uma obra de arte para mim, utilizando como guia o som que vocês criaram no laboratório, tá? Do link que eu enviei para vocês. E aí vocês podem criar essa obra de arte com tinta, canetinha, lápis de cor, papéis coloridos. Vocês que vão decidir que material vocês vão usar para criar essa arte para mim, tá? Então pode ficar à vontade, livre, só que vocês vão ter que criar primeiro lá a composição musical de vocês no laboratório de música, tá? Do link que eu enviei. E depois vocês vão pegar o caderno de arte e vão construir para mim uma obra de arte de vocês através do som que vocês criaram no laboratório do link, tá? Então, depois que vocês fizerem isso, criarem o som de vocês, criarem a obra de arte de vocês, vocês podem enviar o trabalhinho de vocês através da fotografia ou do vídeo, ou direto para a nossa página do Pensando e Brincando com Arte, ou se não, enviar direto para a professora de vocês que elas enviam para mim, tá bom? Então, uma boa semana para vocês, fiquem em paz e estou com muita saudade de vocês, tá? Um beijo, tchau, tchau.